Olá pessoal, professora Ana Carla, eu retomo o nosso estudo sobre estudo de caso e o nosso tópico agora é validade. O que é essa validade? Ela pode ser entendida de modo geral em três dimensões: a validade interna, a validade externa e a validade de mensuração. Quando a gente quer alcançar a objetividade na produção de um conhecimento, é necessário que a gente agregue o maior nível possível de validade e confiabilidade à nossa pesquisa. Assim, quando a gente está falando de validade, os estudos de caso que tentem priorizar a validade interna, eles estão buscando a profundidade da pesquisa, em detrimento do que seriam a validade externa de replicabilidade ou de massa. O problema dessa representatividade da amostra no estudo, no caso, ele existe porque é apenas um pequeno número de casos para explicar um fenômeno mais geral. Então, quando é um pequeno número de casos para explicar um fenômeno geral, isso torna o estudo um pouquinho mais fraco em termos de validade externa, mas não retira a profundidade da validade interna. A força da validade interna, ela reside na possibilidade de você identificar uma relação causal, na análise do estabelecimento de mecanismos causais, com a complexidade e a multidimensionalidade de um fenômeno. Você consegue aprofundar. É aquela coisa de você vai arar ou vai jumbar, Num estudo de caso que tenha uma validade interna mais forte, você jumbou. Num estudo de caso que tem uma validade externa mais ampliada, você arou. Os estudos de caso baseados numa análise quantitativa, eles tendem a ter uma validade externa mais ampliada. Então, essa generalização teórica que a gente busca, quando a gente faz uma pesquisa, a gente busca essa generalização teórica. Ela envolve o questionamento sobre o que o caso e análise nos diz, A teoria que foi utilizada para aquele caso, para explicar ou foi construída a partir daquele caso. Qual foi a proposição teórica? Existe uma base lógica de replicação, não de amostragem? Essa é uma pergunta importante quando a gente faz o nosso trabalho, ok? Que a gente precisa pensar. Quais são as técnicas de estudos de caso, São muitas as técnicas que podem ser utilizadas no estudo de caso, tá? Aqui no nosso curso vocês vão ver algumas. Em geral, os textos, a literatura de metodologia apontam as técnicas de coleta de dado como algumas técnicas para estudo de caso qualitativos. Então, análise documental, entrevistas em profundidade, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, grupos focais, tudo isso, análise do conteúdo e análise do discurso, que são também conhecidos como quase métodos, tudo isso está referido na literatura e a professora Flávia tem um conteúdo próprio para vocês sobre esses pontos, tá? Quando a gente está pensando em técnicas de estudo de caso, e estudos de casos comparativos, que é uma outra possibilidade, a gente está procurando comparação, congruência, rastreamento, que também são conhecidos como estudos comparativos. Os estudos de caso comparativos podem partir da premissa probabilística ou determinística. Normalmente estão ligados a estudos de caso através de métodos quali. A partir desses esclarecimentos, é possível você identificar diferentes formas de atribuir validade aos estudos de caso. Então, a gente não pode dizer que um estudo de caso quali não tem a mesma validade ou qualidade que um estudo de caso quanti, tá? Dentro dessas técnicas de estudo de caso, existem dentro dos estudos de casos comparativos, eles estão buscando essa comparação, congruência e rastreamento, e vocês podem utilizar sempre que vocês quiserem comparar fenômenos. Lembre que o estudo de caso ele está ligado ao fenômeno. Quando você quiser comparar este fenômeno, você vai usar estudos de caso comparativos, tá bom? Em ciência política, o estudo de caso ele permite inferências generalizáveis, permitem a construção de teorias e até a exploração de um aspecto dentro de um espaço pouco explorado do seu objeto de pesquisa. De repente, aquilo que você escolheu explorar é um espaço que ainda está muito pouco explorado. E o estudo de caso, ele se faz, vamos dizer assim, ele se propõe a isso, tá?
O que é o escopo do estudo de caso, né? O escopo do estudo de caso pode ser uma investigação empírica, que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real. Normalmente é isso que a gente em ciência política, ou em políticas públicas, ou em direito, ou em gestão pública vai buscar. É uma investigação de um fenômeno contemporâneo a nós, dentro de um contexto da vida real, no nosso caso, da vida real das cidades. Esse fenômeno a ser estudado, ele não deve ser isolado do seu contexto, tá? Por isso que o estudo de caso, além de receber o nome, né, o apelido de estudo de fenômeno, também recebe o apelido de interpretação do contexto. Quando você concentra-se num fenômeno, a sua abordagem de pesquisa pretende descobrir e revelar a interação desse fenômeno com fatores internos ou externos. Você quer aprofundar aquele fenômeno. Então, esse estudo de caso ele pode ser utilizado na área também do comportamento organizacional. Houve uma referência aí que o Leonel recomendou, muito interessante, muito boa, que eu incluí aqui na aula, que é especificamente para comportamento organizacional. E nesse texto que o Leonel indicou, que eu incluí aqui na aula de vocês, ele deixa muito claro que o estudo de caso, quando a gente está falando de organizações e a gente está falando de setor público, ele pode ajudar a gente a compreender processos de inovação e mudanças organizacionais a partir da complexa interação entre as forças internas e o ambiente externo. Então se faz um tipo, né, um método bastante interessante para vocês utilizarem. Esse estudo de caso, segundo esse autor, ele é apto a rastrear processo de mudança, identificar e analisar as forças históricas, pressões contextuais, dinâmica de vários grupos, aceitação ou oposição a tais processos dentro das organizações e como isso ocorrendo do lado de fora também impactam nas organizações. O estudo de caso ele é um tipo de pesquisa especialmente adequado quando você quer focar um problema prático, situações individuais e sociais presentes na nossa vida. Então ele se torna extremamente útil. Como é que você vai obter, o que é que se espera, né, obter de um resultado final de um estudo de caso? É uma descrição completa, literal do que está sendo estudado, usando a prosa como modo literário de descrever. Esses estudos de caso adotam um enfoque indutivo no processo de coleta de análise de dados. Esses pesquisadores vão tentar obter informações a partir das percepções dos atores locais, né, dos beneficiários, dos envolvidos no processo. Vai se buscar desenvolver conceitos, compreender padrões que emergem daqueles dados, o que é que se repete naqueles dados, que padrões a gente pode identificar, verificar e testar hipóteses, modelos e teorias pré-concebidas. Esse processo de análise de dados, ele é criativo, ele é intuitivo e é importante que o pesquisador seja sensível ao aparecimento ou não dos pressupostos estabelecidos pelas teorias prévias. Quando a gente identifica uma questão inicial de pesquisa, que é importantíssimo, o ponto inicial está aí, a aula da professora Maria Emília, quando a gente identifica uma questão de pesquisa e uma estrutura teórica de apoio, que é a aula da professora Aline e da professora Elizabeth Dudziak, quando você tem uma questão de pesquisa e uma estrutura teórica para apoiar aquela questão de pesquisa, aí sim você deve considerar algumas tentativas de, analisando as suas questões e as suas teorias, de acolher o método para depois você começar a coletar dados, né? Nem que sejam dados preliminares para você ratificar se é aquele método mesmo que você deseja. Quais são os tipos de estudos de caso, né? Depende da sua pergunta, da sua perspectiva e dos seus objetivos de pesquisa. As suas escolhas precisam estar alinhadas com o problema de pesquisa. Qualquer escolha metodológica sua tem de estar alinhada com o seu problema de pesquisa. Então considere a natureza dos seus objetivos, dos tipos de estudo de caso, descritivo, interpretativo e avaliativo, para você pensar qual que é o modelo que você vai adotar. Quando você vai buscar esse modelo, vale você fazer algumas perguntas, né? Seu trabalho é marcadamente descritivo? Seu trabalho apresenta uma interpretação dos dados? Seu trabalho elabora algum tipo de teoria?
Seu trabalho avalia, julga algum tipo de programa? Quando você responde a essas perguntas, você vai conseguir responder se é um estudo de caso e, em sendo um estudo de caso, se você vai ter um estudo de caso descritivo, interpretativo ou avaliativo, tá? Quando você faz um relato bem detalhado do fenômeno social que você está investigando, né? Configuração, estrutura, atividade, mudança no tempo, relacionamento com outros fenômenos, você está no estudo de caso descritivo. Você tenta demonstrar a complexidade da situação e os aspectos nela desenvolvidos. Quando você está nesse estudo de caso descritivo, normalmente ele não é teórico, ele não propõe uma teoria, tá? Nesse tipo de estudo. E no estudo de caso interpretativo, além de você ter uma descrição detalhada, rica do fenômeno estudado, como você tem no descritivo, você busca encontrar padrões nos dados e você busca desenvolver categorias conceituais. Aí você está tentando confirmar ou se opor às suposições teóricas que você se apoiou. Então é fundamental que o pesquisador obtenha um número de informações que lhe permita interpretar ou teorizar sobre o fenômeno. A coleta dos dados é um elemento muito importante. Esse nível de conceitualização ou de abstração que você obteve no seu trabalho pode ser de simples sugestões à elaboração de uma nova teoria. No caso do estudo de caso avaliativo, a preocupação aqui é gerar dados e informações obtidos de forma cuidadosa, empírica e sistemática. O seu objetivo aqui é apreciar o mérito e julgar os resultados e a efetividade de um programa. Esse tipo de estudo de caso, ele pode ser entendido como uma pesquisa aplicada, que informa determinados tipos de ação, fornece indicadores para um processo de tomada de decisão e aplica o conhecimento obtido para resolver problemas humanos e sociais. Esse é um tipo de estudo de caso que vale aqui para todos vocês e também vale para o pessoal da área da informática, de TI, que está aqui no nosso curso. Caminhando então para a última parte dos nossos comentários, quando usamos um estudo de caso? A opção por um estudo de caso depende do problema de pesquisa. Eu vou falar isso até o final da aula. Depende do problema de pesquisa que orientou você no seu processo de organização do seu projeto de pesquisa. Problemas de pesquisas que gerem estudos de caso, eles podem surgir de situações cotidianas. Eles surgem e são identificados a partir do desejo do pesquisador de explicar alguma situação a partir da prática. Tá? Se reflete com a grande utilização nos estudos de caso nas denominadas pesquisas de avaliação. Normalmente, você vai utilizar nessas pesquisas o estudo de caso. Você também pode utilizar o estudo de caso quando sua motivação for por questões de natureza conceitual, que surjam de teorias previamente estabelecidas ou que proponham elaborar uma teoria a partir de um ou mais casos analisados. Seu problema de pesquisa aqui procura responder questões sobre processos, por quê, como, o que. Aqui você vai utilizar essa modelagem. Você também pode utilizar o estudo de caso em situações, de várias ações que ocorrem no interior das organizações e dos significados a ela atribuídos por essas organizações. Quando você desejar capturar e entender a dinâmica da vida organizacional, tudo que diz respeito às atividades e ações da organização, informais ou formais, secretas ou mesmo ilícitas, você vai utilizar um estudo de caso. Qual que é o resumo, vamos dizer assim, de um passo a passo do estudo de caso? Você já fez lá a sua lição de casa, você já tem seu tema, você já tem seu objeto, você já tem seu problema, você já problematizou, você já tem objetivo geral, você já tem objetivo específico, você já justificou seu trabalho, você já fez um levantamento preliminar da literatura, porque quando a gente começa o trabalho aqui a gente faz o estudo grosso da literatura mesmo. Você já fez um levantamento preliminar da literatura, você escolheu o estudo de caso. Qual é o passo a passo a partir daqui? Você vai escolher uma unidade de análise, você vai definir o papel da teoria no seu trabalho, você vai fazer uma revisão agora de fato aprofundada da literatura sobre o tema, você vai conduzir a coleta de dados, você vai analisar os dados para só depois você começar a escrever o que seria o seu trabalho final, que pode ser um artigo científico,
pode ser uma monografia, pode ser um projeto aplicado. Depois é que você vai começar a escrever a versão final, embora você já tenha aí tido acesso a várias versões parciais, ok? Quero fazer 2 observações antes de encerrar a aula sobre a escolha da unidade de análise. Você estabeleceu o caso a ser estudado, tá? A partir do momento que você estabeleceu o caso, você deve definir, estabelecer as fronteiras do seu interesse, porque um caso você pode olhar sobre vários aspectos. Qual é o aspecto que você quer capturar? Então você vai ver os múltiplos espaços a serem visitados, eventos, atividades a ser observados, pessoas a serem entrevistadas, documentos a serem analisados. Como é que você vai delimitar isso? Isso é extremamente importante. Então você tem de responder algumas perguntas para fazer essa delimitação. Onde observar, quando observar, quem observar, o que observar e como observar. Isso é extremamente importante na sua organização. E o segundo ponto é você definir o papel da sua teoria. Existem os outros pontos, eles estarão no slide à disposição de vocês, mas eu quero aqui nessa aula em vídeo também ressaltar isso daqui. Você tem de obter uma compreensão ampla do grupo em estudo, identificado e analisado. Quem são seus membros? Formas de interação social nas quais estão envolvidos? Os processos interativos recorrentes ou com outros grupos que eles se relacionam. Isso é extremamente importante para vocês definirem o papel da teoria. E o outro item para definir o papel da teoria é vocês articularem as declarações teóricas capazes de explicar as estratégias de pesquisa nas organizações e a regularidade dos processos e estruturas sociais. Os próximos itens são revisão da literatura, vocês vão ter nesse slide, tem a aula específica da professora Aline e da professora Elizabeth Dudziak, que também vai apresentar, condução da coleta dos dados, vocês vão ter aqui no material de apoio e a professora Flávia vai falar sobre isso na aula dela, não vamos aqui replicar esse conhecimento. E por fim, a análise dos dados, né? Análise dos dados que é, vamos dizer, um ponto fulcral para que vocês possam chegar a conclusões relevantes e começar a dar a feição final da escrita do seu trabalho, porque ele é escrito desde o primeiro dia. No dia que você começar a escrever o seu projeto de pesquisa, o seu trabalho começou a ser escrito. Projeto de pesquisa não é uma chatice que o professor exige para encher o saco de vocês. Projeto de pesquisa é a organização da gestão de um conhecimento, de uma pesquisa que será produzida, e ele é feito para você, ele não é feito para gente. Não é o professor que precisa do projeto de pesquisa, você precisa, porque toda vez que você tentar sair dos seus objetivos e do seu caminho, quem é a sua Bíblia? Quem é o seu guia? O projeto que você fez. Então ele é feito de você para você com toda dedicação e carinho, e ele precisa ser bem feito e bem fundamentado para que você possa fazer um bom trabalho ao final do curso. É isso que esperamos, eu espero que tenha sido clara essas colocações e a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Até mais, até o próximo tema.